Bom dia, a paz do Senhor a todos. A Igreja do Senhor Jesus é santa. Homens ímpios desse sistema político brasileiro arruinado, corrompido e podre não podem de forma nenhuma serem chamados ditos parceiros da Igreja. A Igreja, ela foi comprada por um alto preço. Ela não pertence a ninguém. Ela não é deste mundo, não é deste século. Ela não é da terra, ela é dos céus. Ela é a noiva do Cordeiro. O único parceiro da Igreja que foi deixado por Jesus para consolá-la, para interceder por ela, para ajudá-la, para gemer com gemidos inexpressíveis junto ao trono de Deus, foi o Santo Espírito de Jesus. Este sim é parceiro, companheiro, ajudador e consolador da Igreja, e não políticos corrompidos e comprometidos com esse sistema político brasileiro apodrecido. Prefeitos, governadores, presidentes presos porque cometeram crimes, roubaram, são ladrões. Como podem pessoas que amam esse sistema político, que dele participam, que nele influenciam, serem chamados de amigos e parceiros da Igreja? Eu, particularmente, acho isto uma afronta à santidade da Igreja e à santidade de Deus. Senadores, deputados federais e estaduais, vereadores, que de dia estão nas casas legislativas e à noite são recolhidos à cadeia porque roubaram. Como pode pessoas que amam esse sistema serem chamados e classificados como amigos e parceiros da Igreja? É um engano, é um erro, precisa ser corrigido, precisa ser combatido. Senadora, traidora da pátria, que vai às televisões de países que apoiam e financiam o terrorismo pedir apoio contra as decisões soberanas de nosso Brasil. Políticos acusados e respondendo por crimes hediondos. Políticos se escondendo e fugindo com malas carregadas de dinheiro de corrupção, dinheiro roubado. Políticos se escondendo e fugindo, guardando em seu apartamento 53 milhões de reais, enquanto famílias inteiras, crianças padecem fome nesse país. Políticos que se identificam, promovem e financiam obras, segundo eles, obras de artes, que são uma verdadeira afronta e blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus e contra Jesus. Políticos esses brasileiros que são maus e a serviço do mal. Como eu pergunto então, como pode esses políticos sem compromisso com os céus, sem compromisso com a Igreja, serem ditos parceiros da Igreja? A Igreja do Senhor Jesus, ela não é da terra, ela é dos céus. Está aqui de passagem, mas o seu destino final é os céus, onde Jesus virá com milhares de anjos para buscar arrebatar a sua Igreja. E a Bíblia diz, no abrir e fechar de olhos, e levá-la e apresentá-la a Deus, que deu Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em seu lugar. Não se pode pôr de forma nenhuma, não tem justificativa para a direção da Igreja do Estado de Pernambuco tirar pastores que, segundo reza o estatuto, foram chamados, separados para servir a Igreja. Tirar dirigente de círculos de oração da frente da obra, que estão intercedendo
evangelistas para colocar em câmaras legislativas nesse sistema corrompido com a falsa ideia de que vão ajudar, vão proteger, vão resguardar os interesses da igreja. Amados irmãos, prezados amigos, a igreja do Senhor Jesus, ela é protegida com a muralha de fogo. O próprio Deus a vigia de dia e de noite. Não se pode interromper a chamada, o trabalho, a obra, porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto a serviço desta obra. E eu faço uma pergunta: como agirá esta pessoa diante da cobrança de Deus, ou essas pessoas que criaram essa invenção de tirar homens que foram chamados para a obra? Porque lá em Efésios capítulo 4 está dizendo que Deus deu a igreja. Foi Deus quem deu a igreja. A igreja não é entidade, não é instituição particular de pastores que são hoje e amanhã estão no pó. E a igreja do Senhor Jesus continua. Devem ter muito cuidado como trata as coisas santas de Deus. Conta-se que em uma entrevista realizada pela revista New York Times dos Estados Unidos, a Inglaterra, a rainha da Inglaterra, e foi perguntado a ela de que era que ela tinha medo. E ela disse: olha, eu não tenho medo de guerra entre países, não tenho medo de terrorismo, não tenho medo de levantes, não tenho medo de protestos, mas de uma coisa eu tenho medo, é quando eu vejo uma pessoa de joelhos dobrados, orando a Deus e Deus respondendo. Disso eu tenho medo. Talvez ela lembrou-se das guerras, improváveis de ser vencidas por Israel, tanto no Velho Testamento como após a guerra de 1948, de 1967, quando Israel, sem nenhuma condição de vencer os seus inimigos, em números de pessoas e de armamentos bem maior do que Israel, mas eles lembraram-se da promessa de Deus, clamaram a Deus e destruíram totalmente os seus inimigos. Talvez ela tenha se lembrado disso como não crente, mas aí o fato dela dizer que tinha medo quando via um homem de joelhos perante Deus. Pastores de Pernambuco que estão à frente desta obra, desta pequena parte da Igreja do Senhor Jesus, que, como já falamos, ela é composta por povos, nações, tribos e línguas, composta não somente pela igreja odierna, mas composta desde a sua fundação, os apóstolos, os profetas, pastores, obreiros que foram chamados e deram a sua vida por essa igreja. Aqueles que, em nosso presente século, já dormiram no Senhor, mas estão aguardando a bem-aventurança, o arrebatamento da igreja. E a igreja que continuará, mesmo depois da morte deles, como da nossa morte, porque quem sustenta, quem mantém a igreja, quem guarda é Jesus. Ela está firmada na rocha inabalável que é Jesus. Quem é o homem para se arvorar, para ser dono da igreja e dizer: comigo é assim, eu faço e eu aconteço? Olha, é um recado de Deus. Se voltem enquanto é tempo. Busquem única e exclusivamente, porque para isso vocês foram chamados, porque lá em Efésios está dizendo que Deus deu pastores à igreja e não igreja a pastores. Então se voltem para as coisas de Deus. Administrem com zelo, com cuidado, com devoção, porque Deus cobrará por certo de vossas mãos. Vocês têm que agir com submissão, com humildade, com anulação, não com egoísmo, não com hipocrisia, não com farisaísmo, mas agir com inteiro amor. Que vocês digam como Jesus, lá no capítulo 15 de João: olha, Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Eu em tu e tu em mim e eu neles. E vocês acabem
com esta divisão de estarem canetando, separando, colocando obreiros, presbíteros, diáconos na justiça, porque estão denunciando, porque estão combatendo os erros e desvios vossos, e vocês mal satisfeitos, deixando a finalidade precípua da igreja, que é se envolver nas coisas de Deus, estão colocando homens na justiça porque estão se sentindo, não é? Eu não diria ofendidos, mas estão se sentindo desconfortáveis pelo fato de estarmos denunciando, combatendo biblicamente e segundo rege as leis de nosso país e o próprio estatuto da igreja, o vosso desvio de conduta e finalidade. Então se voltem para Deus, porque tudo aqui perece, tudo fica, mas a igreja do Senhor Jesus está edificada na rocha e Jesus está no meio dela, conforme diz o Salmo 46, não será abalada, ele é quem guarda. Então, na vida atual de vocês, se voltem com humildade, com submissão, com piedade para a obra de Deus e se entreguem integralmente. E vocês vão ver que as nuvens se dissiparão. Mas não fiquem usando o povo de Deus, as coisas de Deus, com fins políticos e interesses pessoais. Porque se assim continuarem, nós combateremos e continuaremos combatendo até o último fôlego de nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.